A paz do Senhor Jesus. O vídeo hoje é sobre mundo espiritual. Toda semana eu tenho posto vídeo, semana passada eu não consegui, o pessoal estava até procurando vídeo novo, tá? E assentou no meu coração, né? O Senhor assentou no meu coração de estar hoje colocando um vídeo falando sobre o mundo espiritual. E há muito tempo o Senhor quer que eu fale abertamente sobre o mundo espiritual. Muitas coisas que não são faladas e ensinadas muitas vezes dentro das igrejas, mas uma realidade, uma verdade que muitas vezes outros discutem e dizem que é heresia, mas na verdade é um assunto muito importante. É necessário nós aprendermos sobre mundo espiritual e o principal, não só aprender sobre o mundo espiritual, mas conhecê-lo e nos instrumentalizar de ferramentas para podermos enfrentar ele. Mas a ferramenta mais importante é o conhecimento. Conhecer o mundo espiritual. Nessa manhã eu trouxe uma palavra, um trecho bem conhecido, que está em Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10, do 10 ao 17. A epígrafe, o título ali vai dizer a cura de uma mulher paralítica. E a palavra ali vai, né, para mim não ficar com um vídeo muito comprido, mas quem puder ouvir, né, e quem puder buscar. Aqui fala e conta a história de uma mulher paralítica que andava encurvada. Ela tinha um problema de saúde e ela ficava encurvada, ela não podia se endireitar. Nesta situação dessa mulher, a palavra vai dizer que havia 18 anos que essa mulher, ela vivia com essa situação. E certo dia, ela está no templo, porque essa mulher era uma filha de Abraão. Essa mulher, hoje a gente poderia dizer que era uma mulher que ia na igreja. Ela era uma mulher que ela tinha uma vida com Deus. Tanto que o próprio Jesus, ele diz assim, ele se refere a essa mulher como filha de Abraão. Não como uma mulher pecadora, mas como uma filha de Abraão, como uma mulher que tinha um compromisso com Deus, que estava na casa de Deus, mas que vivia há muito tempo sofrendo de um problema. E a história, a palavra do Senhor vai dizer que no dia de sábado, o Senhor estava ensinando numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre dessa tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e ela glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Olha aqui, olha a religiosidade. O homem brabo, o príncipe da sinagoga brabo, fariseu brabo, porque Jesus curava no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, olha o que Jesus diz. No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha, olha a chave do que eu quero entrar aqui, não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão,
ao qual há 18 anos Satanás a mantinha presa. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. É tão tremendo, amados, essa palavra. Essa palavra nos traz o entendimento que essa mulher era uma mulher de Deus, mas ela estava em uma prisão. A Bíblia vai dizer no versículo número 16, Jesus diz assim: não convinha soltar ela dessa prisão? Como? Aí vem a primeira pergunta: como que ela, uma mulher de Deus, estava vivendo nessa situação? Ela ia no templo, ela estava ali servindo a Deus, estava ali trabalhando para o Senhor, mas ela estava em uma prisão. Aqui vem a primeira chave, aqui vem primeira entrada no assunto. Como que pode tantos cristãos, tantos homens e mulheres de Deus, que estão trabalhando muitas vezes para Ele, como que pode tantas pessoas estarem sofrendo tanto, com tantas áreas da sua vida que não conseguem vencer? Eu tenho certeza que quem ouvir esse vídeo vai, talvez assim, muitos vão dizer que tem uma área da sua vida que fazem tantos anos que não consegue vencer. Quem sabe seja algo na vida financeira que nunca anda para frente, sempre caminha até um determinado limite. Aí depois não vai. Quem sabe na tua vida emocional, tu tá sempre dentro desse quadrado que tu não consegue avançar nunca. Tá sempre no cárcere da depressão, da angústia. Quem sabe tu tá com a tua vida familiar ou alguma área da tua vida que não vai. Tu sente que existe uma limitação. Tu sente que tu já tentou ir para a direita, para a esquerda, para frente, para trás e não sai. Tem uma limitação. Aqui eu quero te dizer que sim, muitos cristãos, muitos homens e mulheres de Deus, infelizmente, estão vivendo em cárceres espirituais, em prisões espirituais. E o vídeo de hoje, eu quero te fazer entender que tu, quem sabe, já orou, já jejuou, já fez tanta coisa e não consegue entender porque essa área da tua vida tu não consegue vencer. Porque tem não só isso, mas tem muitas pessoas que elas vivem com problemas que não pode dormir bem, porque são aterrorizadas de noite com pesadelos. Tem muita coisa aqui que eu não posso falar, né? Alguns tipos de prisões, porque se eu usar o nome dessas palavras, o Instagram, o Facebook pode derrubar, porque são palavras, não é? Pessoas que acabam tendo problemas, prisões em áreas sexuais da sua vida, tá? Eu vou deixar assim. E existe várias partes. Eu não posso, pessoas que são muitas vezes molestadas durante as madrugadas por espíritos, eu vou dizer aqui, isso acontece. Muitas pessoas são molestadas espiritualmente. Há um espírito que vem durante a madrugada e mantém relações com pessoas. E essas pessoas muitas vezes estão dentro das igrejas e não têm coragem de falar. São pessoas que estão precisando de socorro, que estão vivendo em cárceres espirituais,
mas sentem tanto medo de abrir a boca e falar, porque primeiro, há muitos homens e mulheres dentro das igrejas, ministros eu estou falando agora, que não estão preparados para atender pessoas assim. Primeiro, porque desconhecem o mundo espiritual. Segundo, porque desconsideram o mundo espiritual. Terceiro, porque acham que tudo é heresia. Quarto, há pessoas que não podem nem falar dos seus problemas muitas vezes, que no outro dia todo mundo vai estar sabendo, que serão julgadas. E essas pessoas estão vivendo prisões há anos. Anos e anos vivendo prisões espirituais, vivendo prisões em traumas. E estão dentro das igrejas. Estão precisando de socorro. Socorro. Aqui Jesus é criticado, porque ele identifica que aquela enfermidade não é apenas uma enfermidade, mas ali, naquela filha de Abraão, havia um espírito imundo alojado na coluna dela. Aí eu falo para muitas pessoas que vão dizer assim, não, como que eu tenho o Espírito Santo e vai ter um demônio habitando em mim? Vai ter um espírito imundo. Falta de entendimento. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos um ser tricotômico. Nós temos corpo, alma e espírito. E muitas vezes, no caso dessa mulher, o espírito imundo não estava alojado no espírito dela, mas na coluna dela. O espírito estava numa parte do corpo físico dela. Assim como muitas pessoas que também servem a Deus e são usadas por Deus, mas infelizmente estão vivendo num cárcere espiritual, onde há um espírito que está aprisionando na alma dela, nos sentimentos. Aí é uma pessoa que é usada por Deus e sofre com depressão. Tem problemas emocionais graves, porque a área espiritual onde ele está ali aprisionando está na alma, não está no espírito. Mas há outros momentos que realmente o espírito imundo está alojado no espírito. Muitos vão dizer que o que eu estou falando é heresia. Eu já estou tão acostumada a ser criticada. Eu já estou tão acostumada a muitas vezes olharem com cara feia e eu nunca pude falar abertamente. Só que eu digo para vocês que o que eu estou falando, eu vivo, eu atendo pessoas. E não é de agora. Eu já trabalho com libertação já faz tempo. Na verdade, antes eu até estudava muito tempo, eu trabalhei com libertação, pensando que eu estava libertando pessoas, porque eu via, eu naquele momento, muitas vezes até tu expulsava demônios. Demônios muitas vezes eles saem em uma batalha espiritual, em uma oração, mas os piores espíritos são os que não, muitas vezes eles chegam nas igrejas, eles nem manifestam. Porque eles estão tão escondidos dentro da vida das pessoas, que eles precisam ser achados ali. E só através de uma palavra direcionada. Muitas vezes, e o povo de Deus ele se engana muito, porque ele acha que batalha espiritual, eles acham muitas vezes que manifesta uma pessoa, que ela naquele momento muitas vezes ela está sendo liberta, muitas vezes é só uma manifestação. Muitas vezes o espírito ele sai, mas ele volta. E isso acontece muito porque que pessoas, elas vivem com pessoas orando e seguem manifestando aqueles espíritos imundos, e a pessoa está sempre naquele ciclo e não muda, porque existe uma legalidade, existe algo na vida dessa pessoa que precisa ser identificado. Tem algo que essa pessoa ela está fazendo, ela tem uma porta aberta, ou está lá no passado dela, que tem que ser resolvido esse problema. A maior chave, hoje quando a gente fala em depressão, eu digo para você, depressão tem um porquê.
Tem um porquê depressão. Ninguém vive aprisionado na tristeza se não tiver um porquê. Ou tem algo que está no espírito dessa pessoa, ou na alma, ou também pode ser um problema no cérebro, na parte física, mas tudo isso Deus pode curar. Mas assim, dentre assim, ó, eu posso dizer, com quem trabalha com pessoas, com quem atende pessoas, que a maior parte da depressão, ela tem um porquê, a chave está num trauma muitas vezes. E quando uma pessoa, ela tá normal e ela, de repente, ela começa a viver num espírito assim, começa a entrar em tristeza, e tristeza profunda, e angústia, a gente vai para uma outra linha. A gente vai para uma linha de coisas que estão sendo endereçadas para essa pessoa, que estão sendo direcionadas e enviadas para ela. Mas hoje, o que eu percebo, que muitas pessoas estão precisando de socorro, de ajuda, estão dentro das igrejas, sofrendo. Há muito tempo o Senhor tem dito, fala abertamente o que eu tenho te ensinado. Fala e ensina as pessoas sobre o mundo espiritual. Porque tem pessoas que não aguentam mais, estão vivendo em ciclos, em prisões espirituais há anos. Eu estou falando para gente que prega que está com prisão espiritual. Eu estou falando para gente que ora, que vive em prisão espiritual. Eu estou falando para pessoas que têm vida com Deus, têm vida no altar. Estão vivendo prisões espirituais. E é por isso que aquela área da vida daquela pessoa nunca ela consegue vencer. Eu quero te dizer que é necessário conhecer o mundo espiritual. Se eu estou falando para alguém aqui que já faz tanto tempo como essa mulher, que havia 18 anos que ela estava sofrendo, e era um espírito imundo que estava aprisionando ela. Muitas vezes esse espírito aprisiona uma área da vida da pessoa. Talvez esse espírito ela não esteja no teu espírito. Mas eu estou falando para pessoas aqui porque eu vou dizer uma coisa, a maioria das pessoas que eu atendi, elas sentem que algo tem algo de errado. E se você está dizendo assim, tem algo de errado, eu sinto que tem algo de errado, eu quero te dizer, você precisa de ajuda. Você precisa de socorro. Você precisa sair dessa prisão. E muitas vezes nós precisamos, o mundo espiritual precisa ser identificado. Muitas vezes as pessoas esperam que apenas através da revelação divina, e a revelação vem no processo de libertação. Muitas vezes, através do Espírito Santo, o Senhor vai nos revelar e vai nos dar discernimento. Qual é o espírito que está operando, qual é a área da pessoa que está operando. Mas a gente usa ferramentas também para trabalhar, porque o Espírito não vai me revelar a tua vida inteira desde que tu estava no ventre da tua mãe. Porque tem muita coisa às vezes que acontece. Tem pessoas que estão passando lutas por palavras que foram lançadas enquanto elas estavam no ventre da mãe. Tem pessoas que estão vivendo prisões espirituais por causa de uma palavra que foi lançada de um pai, de uma mãe. Que a gente diz que são maldições que são lançadas por pessoas que tinham autoridades. Aí eu já vou dizer, vão dizer assim, mas Jesus na cruz ele rompeu todas as maldições. Claro que ele rompeu, mas o processo da cruz nunca foi automático. Eu aprendi muito com uma pastora, não é automático. As pessoas acham que quando elas entram na igreja, elas são batizadas, tô liberta. Não é assim, não funciona assim. O processo não é automático. O processo não é automático. Existe um processo. Muitas vezes pode acontecer sim,
de libertações, como já aconteceu, e eu tenho testemunhos de libertações que eu não precisei, por exemplo, fazer mapeamento espiritual, que numa visita, numa oração, o Senhor ali abriu e tirou da prisão e mudou a vida. Muitos casos acontecem, mas há muitas situações que elas estão escondidas, elas estão lá no passado. Há muitas coisas que precisam ser quebradas, rejeitadas, canceladas. Muitas vezes tem pessoas que nem sabem que estão vivendo situações da sua vida porque o pai e a mãe entregou para uma entidade lá no passado. Essa pessoa se converteu, essa pessoa entregou a vida para Jesus. Só que essa entidade, ela continua requerendo o que é dela. Ela continua achando que essa pessoa ainda é propriedade dela. E ela continua pelejando contra a vida dessa pessoa. E essa pessoa é aquela pessoa que ela não vai vencer, muitas vezes. Ela está lutando, mas ela não vence. Porque tem uma entidade trabalhando em alguma área da vida dela, ou ela foi entregue. O pai e a mãe são autoridades, eles entregaram. E aquela entidade, ela tá ali, porque não foi rejeitado, não foi quebrado, não foi cancelado aquilo ali. Não foi nem identificado qual foi, porque é necessário muitas vezes a gente trabalhar com a identificação dos espíritos. Tem espíritos imundos que só vão sair quando a gente chamar pelo nome deles. Do contrário, eles ficam quietos. A Bíblia vai dizer, e aqui é um caso bem interessante do jovem lunático que está em Marcos, capítulo de número 9, no texto de 14, do 14 ao 29. Meu vídeo já está ficando longo, meus vídeos eu nunca consigo fazer com menos tempo. Amados, aqui ó, no caso do jovem lunático, aqui é para um outro assunto, esse aqui é para a gente falar sobre mapeamento espiritual. E aqui nessa parte, Jesus, mais ou menos, ele faz um mapeamento espiritual aqui. E aqui ele chama o espírito que estava no menino, que lançava ele no fogo, que fazia ele convulsionar, espírito mudo e surdo. Muitas vezes, quando Jesus ele se deparou com um gadareno, ele pergunta: quem é? Qual é o nome de vocês? Quem são vocês? E os espíritos dizem: nós somos uma legião. Porque eles têm nomes. E enquanto não achar onde eles estão, enquanto não identificar e não chamar pelo nome esse espírito imundo, ele não vai sair. Aí você vai ficar dizendo assim: sai todo mal, sai esse espírito. Se não identificar, ele não sai. Muitas vezes não sai. Então eu quero te dizer hoje esse vídeo curto, porque vai ficar um vídeo muito longo. A parte do assunto do mundo espiritual, a gente pode falar, primeiro, a questão de mapeamento espiritual. É um trabalho que a gente usa, mapeando, identificando, faz uma investigação da vida da pessoa. A pessoa tem que querer. Libertação é para quem quer. Libertação é para quem quer, primeira coisa. Primeira coisa, libertação sem Cristo não existe. Eu não trabalho com magia, nem com feitiçaria, nem com místico. Eu trabalho com o sangue de Jesus. Eu trabalho com o evangelho, no reino do Senhor. Nós temos uma guerra entre dois reinos. Então, eu trabalho com o reino do Senhor. Eu trabalho com o nome de Jesus. Através do nome e no sangue de Jesus. Então, não existe vida com liberdade sem Cristo. Não existe. Não existe vida sem Cristo. Liberdade sem Cristo não existe. Então a primeira parte da libertação é querer ser liberto. É a pessoa dizer assim: eu quero ajuda, eu quero socorro, eu preciso. Essa é a primeira parte. É necessário fazer uma investigação, entender, porque o mundo espiritual ele trabalha com legalidades. E eu vou dizer uma coisa:
para quem critica libertação, para quem não conhece, porque muitas vezes as pessoas elas não conhecem, porque o próprio Jesus disse assim, ele expulsa os demônios pelos espíritos de Beelzebul, porque quando as pessoas elas não conhecem da área espiritual, elas costumam atribuir as trevas, por falta de conhecimento. A teologia muitas vezes entrou para dentro das igrejas e está matando o espiritual. A gente está vendo, eu queria ver, colocar os teólogos para expulsar demônio. Expulsar demônio com exegese, com hermenêutica. A grande diferença de uma guerra é quem está dentro, muitas vezes, de livros, de gabinetes e os que estão no campo de guerra. Quem está na frente de batalha. Quem está ali diretamente lidando. O mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele é perigoso. O mundo espiritual, ele não brinca. E para o mundo espiritual, principalmente o reino das trevas, quanto mais tu descredibilizar, quanto mais tu dizer assim, não, isso não existe, não, isso aí não é comigo, quanto mais tu ficar bobinho, eu vou usar essa expressão, bobinho, no mundo espiritual, quanto mais inocente tu for no mundo espiritual, melhor para Satanás. O vídeo já passou muito tempo. E eu vou estar colocando, tem muito assunto, tem muita coisa que eu não posso falar na internet. Muita coisa que não pode ser dita na internet, tá? Hoje a gente sabe que agora a gente não pode chamar os demônios pelo nome publicamente, mas a grande verdade é que existem muitos demônios. E nosso país invoca muita coisa, né? Nós temos uma cultura muitas vezes, né, que cultua muita coisa. E então é necessário, amados, a gente conversar sobre libertação. É interessante conhecer sobre o mundo espiritual, identificar, entender como se proteger de tudo isso, porque tem muita gente que está fazendo a obra de Deus, e aí vai lá, faz a obra, ora por uma pessoa, volta para casa, os demônios tudo acompanharam. A pessoa lá saiu os demônios da casa, quando chegou em casa os demônios estão tudo em casa, porque não sabe muitas vezes nem como se proteger. Aí tem pessoas que estão orando pelas outras, impondo a mão sobre outras, estão trabalhando, mas estão com a vida detonada. Estão entrando em frentes de guerra dos outros. Outra coisa, esse negócio é sair fazendo intercessão para todo mundo. Gente, cuidado. Cuidado. Isso é para outro assunto. Cuidado, intercessão é guerra. Cuidado em quais guerras tu está entrando. Cuidado. Então, nesta manhã, eu quero te deixar esse vídeo e eu quero te dizer uma coisa. Eu sirvo a um Jesus que cura e que liberta. Eu sirvo a um Jesus que rompe cárceres, que vai lá no passado, cura feridas na alma, que liberta, que traz alegria de novo. Eu sirvo a um Jesus que não importa o que tu passou, não importa o que tu está passando neste momento, mas se tu quiseres, tu podes ser livre. Se tu quiseres e creres, o Senhor, Ele pode operar na tua vida sim. E Ele quer. Ele não quer te ver dentro de um cárcere. Mas para isso, você vai ter que querer. Eu deixo esse primeiro vídeo. Nós temos vídeos que eu quero falar sobre mapeamento espiritual. Eu quero falar sobre maldições hereditárias, tá? Ou heranças geracionais, tá? Sobre maldições por palavras,
tá? Existe uma série de assuntos a serem debatidos. Muitos eu não posso falar com profundidade aqui, tá? Eu não posso. São coisas assim realmente que não dá para falar abertamente em rede social, tá? Mas eu quero te dizer, Deus, Ele quer mudar a tua história e Ele não quer te ver assim, tá bom? Eu vou orar por ti, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Eu te peço, Senhor, meu Deus, que entre em cada lar, em cada vida neste momento. E principalmente, Pai, haja no entendimento. Meu Deus, que o Senhor trabalhe no coração e na vida dessa pessoa, Pai. E que essa pessoa, ela venha entender que ela precisa de socorro, que ela precisa de ajuda, Senhor, meu Deus. Pai querido, Pai amado, e que essa pessoa, Senhor, quem sabe ela busque, através dos seus pastores, das suas pastoras, busque ajuda, Pai querido, Pai amado, e não fique sofrendo sozinha, não fique ali, meu Deus, Pai querido, necessitando de socorro e vivendo num cárcere espiritual, Pai. Meu Deus, eu te peço, Senhor, ajuda, Senhor. Chegou o tempo, Senhor, de abrir e romper prisões, Pai. E eu te peço, Senhor, Pai querido, Pai amado, que dê coragem e ousadia, Senhor, dessa pessoa buscar ajuda, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fale com teu pastor, com a tua pastora, tá? Se eles descredibilizarem, busque outra ajuda, mas não fica nessa situação, tá? Não fica nessa situação. Não fica achando que tu tem que viver desse jeito, sendo atormentado na mente, ouvindo vozes dentro da sua casa, durante as madrugadas, sendo muitas vezes molestados por espíritos imundos, tá? Tem pessoas que desde a infância sofrem com esses problemas. Não fica com o trauma, quem sabe que tu passou lá no teu passado, lá atrás. Tem coisa que precisa ser organizada, tirada, tá? Eu quero te dizer que Deus, Ele é um Deus poderoso. Eu sirvo um Deus que faz. Talvez se você não tenha conhecido um Deus que faz, eu posso te dizer, eu conheço um Deus que faz. Um Jesus Cristo, que é o mesmo de ontem, de hoje e vai ser eternamente. Ele continua rompendo cárceres. Fique com essa palavra, com esse ensino hoje, tá bom? Em nome de Jesus, e eu vou estar trazendo mais vídeos, falando um pouco mais sobre mundo espiritual, sobre prisões espirituais, sobre maldições hereditárias, e eu tenho tudo aqui, eu tenho base bíblica, tá bom? Quem quiser refutar e dizer isso é heresia, isso é aquilo, eu vou estar trazendo base bíblica, eu não saio da Bíblia, eu não estou aqui pregando muito assim a heresia, como gostam de falar em heresia. Muitas vezes as ovelhas estão arrebentadas, cheias de bichos, dilaceradas, sendo destruídas pelo Satanás, e o povo está se agarrando, dizendo em heresia, porque muitas vezes não conhece o mundo espiritual e nem sequer a Bíblia. Estudam tanto muitas vezes e não estão entendendo nada. Estão com os ouvidos tampados, os olhos estão cegos. E Satanás aí, solto. As trevas andando muitas vezes muito mais rápido que as igrejas. Eu quero te dizer que eu sirvo um Deus vivo, um Deus que cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e transforma vidas. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Amém.